Tanto Sunny como Red salientam que Presley, como a maioria dos talentos, sempre precisava de um desafio. Red recorda: ele sempre dizia para mim: por que diabos eles continuam me dando roteiros ruins? Ele iria reclamar e reclamar, mas o roteiro nunca melhorava. O dinheiro melhorou, mas os roteiros não. O caso é que eu sei o quanto o homem pode ser talentoso quando tem um desafio. Nos primórdios de suas gravações, ele gravaria um álbum em 2 noites, o que podia ser 12 ou 14 músicas. Ele foi fantástico. Ele realmente conhecia o seu material. Perto do fim, quando estava gravando em Graceland, em 1976, ele não podia entregar o mínimo. Ele usava qualquer desculpa para impedir a gravação ou simplesmente ficava farreando. Em 1962, quando o tédio chegou ao set, ele começou com aquelas gastanças desgovernadas. Ele ficava maluco com as anfetaminas e depois gastava uma fortuna para combater o tédio. Presley decidiu que, se como ator ele não ia ser levado a sério, não se preocuparia em levar a vida muito a sério também. Sunny, Red e os rapazes sempre estariam lá para ajudar a diminuir o tédio com suas travessuras e brincadeiras. As travessuras eram a única coisa que mantinham Presley diante da câmera. Sunny diz: eu gostaria de ter um documentário de longa-metragem sobre o modo como todos nós agíamos nas locações. Seria uma comédia dos diabos. Previsivelmente, para um homem como Presley de boa aparência, ele era procurado não só por mulheres, mas também por homens. Red e Sunny recordam várias situações em cenas de luta, quando havia uma grande briga envolvendo uma dúzia ou mais de pessoas. Presley sussurrava para os rapazes: cara, me deem retaguarda, há alguém agarrando a minha bunda. Um caçador de mulheres tão dedicado como era, Presley correria 160 quilômetros de um homossexual, que arranjava algumas dificuldades porque Hollywood estava cheia deles. Fugir deles era uma coisa, mas Sunny e Red se lembram de uma vez em 1962, quando um jovem que tinha cenas com Presley realmente o tocou em várias cenas. Presley estava fazendo Funny em Acapulco, no Brasil, O Seresteiro de Acapulco. Mas ele não foi à locação em Acapulco por causa de uma história num jornal mexicano que injustamente o citou dizendo coisas depreciativas sobre os mexicanos. Enviá-lo ali foi considerado inseguro. Em uma tomada de cena, em Hollywood, nos estudos da Paramount, Presley emerge triunfante do mar. Havia, diz Red, cerca de 6 caras transportando-o no alto de seus ombros numa espécie de marcha da vitória. Agora, as câmeras estão rodando e cada vez que a cena está a meio caminho, Elvis bufa e se contorce. Finalmente, Elvis chega para os rapazes e diz: há um viado nesse grupo. Toda vez que eles me pegam, um deles me agarra pelas bolas. No final, diz Sunny, o assistente do diretor Mickey Moore descobriu o cara. Ele ficou louco com esse cara que estragava a cena. Mickey queria expulsar o cara do set, mas ele manteve a calma. Ele apenas disse discretamente a este viado que havia muitas pessoas na cena. Nós, é claro, quase morremos de rir. Elvis não achou tão engraçado. Ele estava muito chateado por ser tratado de uma maneira mais íntima por essa bicha. Apesar de seu apetite saudável por garotas, os rapazes West lembram que havia uma jovem atriz de quem Presley estava apavorado. Sunny recorda: ele transava com muitas, mas essa gatinha, cara.
Ela realmente queria um pedaço dele. Ela foi muito persistente. De qualquer maneira, nós pensamos que era zoeira, mas, muito sério, Elvis disse: Cara, eu não quero ser deixado em uma sala sozinho com ela. Eu quero que vocês fiquem por perto. E ele estava falando sério. A menina parecia que iria comê-lo vivo. Kissing Cousins, no Brasil, Com Caipira Não Se Brinca, que seguiu Fanny em Acapulco, no Brasil, O Seresteiro de Acapulco, foi rodado nas montanhas nos arredores de Los Angeles. Uma das montanhas, Grande Urso, quase foi a cova de Presley. Presley tinha comprado um luxuoso Winnebago, um trailer. Era como um palácio móvel. Depois que as filmagens foram concluídas, Presley, Joe Esposito e o cabeleireiro de Elvis, Larry Geller, estavam descendo a Grande Urso, a montanha. A estrada abaixo era uma pista estreita e sinuosa, com um precipício ao lado. O trailer foi curvando lentamente pela estrada, com Presley ao volante, quando os freios falharam. Como o trailer ganhou velocidade, quase colidiu com o carro da frente, que transportava alguns membros da equipe de filmagem. Presley freneticamente tocou a buzina, mas a trilha era estreita demais para ele passar, e o carro teve que acelerar freneticamente para se manter adiante do gigante veículo. Red recorda: Eu não estava lá, mas, ao que parece, ele estava prestes a cair. Elvis teve que usar as engrenagens para chegar ao fundo da grande montanha, da Grande Urso. E eu acho que foi um milagre ele não ter caído para o lado. Ele finalmente chegou ao fim e continuou correndo com o trailer, que foi diminuindo de velocidade até que parou. Se Presley não fosse um excelente motorista, Kissing Cousins certamente teria sido seu último filme. O que aconteceu com Elvis, com seu ônibus, com seu trailer desgovernado, daria um ótimo roteiro de filme. E existe até um filme com a mesma ou com uma temática parecida, Velocidade Máxima, lançado em 1994, com Keanu Reeves e Sandra Bullock. O filme conta a história de um ônibus que está equipado com uma bomba que explode se a velocidade cair abaixo de 80 km por hora.